Music. Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia, o canal que se propõe a trazer para você de uma forma mais detalhada e mais aprofundada possível todo o mundo da farmacologia. Estamos de temporada nova. Nessa nova temporada nós iremos explorar principalmente as doenças, entendendo os tratamentos por trás delas, das doenças psiquiátricas e as doenças neurológicas. Então entramos na seara da psiquiatria e da neurologia e iniciaremos a temporada com o pé direito. Hoje nós falaremos sobre a depressão. Nosso primeiro episódio se chama Entendendo a Depressão. Você já está vendo aqui na tela que essa série é uma série dividida em 5 episódios. No primeiro episódio nós trataremos sobre a depressão do ponto de vista de entender a doença, entender a depressão, para que nós possamos seguir em frente com os tratamentos. E eu já queria começar esse primeiro episódio. Se você é aluno novo, se você não me conhece, sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador do canal Posologia. Você que gosta de farmacologia, você que quer investir em farmacologia, você que quer se atualizar nesse mundo dos tratamentos, entender de forma aprofundada, já se inscreve no canal. Já marca essa aula como gostei, para que o YouTube possa distribuir essa aula para mais outras pessoas. Nós temos 2 outras temporadas. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. São várias séries que nós temos em cada uma dessas temporadas. E dessa vez iremos falar sobre as doenças psiquiátricas e doenças neurológicas. Se esse tipo de assunto lhe interessa, já se inscreve no canal e já acompanha todas as quartas-feiras, todas as semanas, nós temos um episódio novo para tratar com vocês. Mas vamos voltar para a nossa aula, que o conteúdo é o que interessa. Então, fazendo uma rápida apresentação, como eu já falei, eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia, sou graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em biologia celular e molecular e também em bioquímica. E aqui na tela vocês podem ver diversas formas de entrar em contato comigo. Seja através das redes sociais, seja através do meu e-mail. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão, esses são os principais canais que vocês podem entrar em contato comigo. Caso vocês queiram dar um passo adiante no entendimento da farmacologia, nós temos aqui também um QR Code que vai levar vocês para a área de membros do canal, Posologia, onde lá você poderá escolher algum plano de membresia para que você tenha acesso a conteúdos exclusivos e também possa entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde lá você poderá entrar em contato com outras pessoas que têm tanta sede por entender, tanta sede por se atualizar no mundo da farmacologia, assim como você também. E eu vou começar com uma interação. Qual a representação da depressão para você? Eu já queria pedir para você que está me ouvindo agora, que está assistindo essa aula, para colocar aqui nos comentários o que representa a depressão para você. Se eu pedisse para você explicar a depressão em uma palavra, qual seria essa palavra? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar entender qual a sua percepção sobre a depressão. Mas eu comecei a aula dessa forma porque quando eu coloquei essa pergunta, qual a representação da depressão, coloquei no Google, eu pedi para ele me trazer uma imagem que fosse representativa da depressão. Para que eu pudesse entender
e principalmente para que eu pudesse refletir sobre qual é o conhecimento que a principal plataforma de pesquisa tem sobre a depressão. E quando eu coloquei essa pergunta no Google, qual a representação da depressão em uma imagem, essa foi a imagem que o Google me trouxe. E aí eu vou pedir para você fazer mais uma interação comigo. Coloca aqui nos comentários o que vocês estão vendo na tela que de fato representam a depressão. Que características vocês estão vendo nessa imagem que a gente possa entender por que será que o Google decidiu por essa imagem como representativa da depressão. Considere no seu comentário suas vivências também. Considere no seu comentário o seu conhecimento prévio, outras aulas, outros conteúdos que você já teve e que você, somando com sua percepção acadêmica e de mundo, vocês possam dizer, isso representa de fato a depressão por essas e essas razões. Mas a questão é a seguinte, é que quando o Google me forneceu essa imagem, eu fui refletir sobre ela. Eu refleti sobre essa imagem e tentei entender os motivos pelos quais o Google escolheu essa imagem e os motivos pelos quais essa imagem está incompleta. Incompleta por quê? Porque quando nós vamos entender sobre a depressão, a gente precisa expandir um pouco o nosso conhecimento. E aí eu me fiz algumas perguntas que eu não tenho resposta apenas olhando para essa imagem. A primeira foi, será que alguém sabe se esse bonequinho que o Google escolheu como representativo da depressão, será que alguém sabe quanto ele ganha por mês? Será que alguém sabe as questões ou a situação financeira, o contexto financeiro em que se encontra esse bonequinho? E eu estou perguntando isso porque será que faz diferença quando estivermos diante de um paciente com depressão, indagarmos sobre essas questões? Outra pergunta que eu fiz também para mim mesmo, será que esse bonequinho ele é homem ou ele é mulher? Será que faz diferença pensarmos que o sexo, que o gênero pode influenciar no desenvolvimento da depressão? Será que os contextos sociais e econômicos do homem e da mulher são tão iguais ou tão diferentes para dizermos que o impacto da depressão é diferente? Também fiz a seguinte pergunta, qual será a idade dele ou dela, já que eu não sei se é um homem ou se é uma mulher? Será que a idade faz diferença? Será que a depressão em idosos é diferente da depressão em pessoas mais jovens? Será que o impacto da idade é muito diferente? E nós, diante de um paciente com depressão, será que faz diferença questionarmos ou abordarmos a idade como fator influenciador? Qual a profissão desse bonequinho? Será que existem profissões onde existe uma susceptibilidade maior pela depressão? Existem profissões onde o contexto social ou o contexto relacionado às demandas e os compromissos influenciam no desenvolvimento da depressão? Será que essas respostas eu tenho todas olhando apenas para essa imagem? Ou será que essa imagem nós podemos questionar apenas que é um bonequinho que parece estar triste, com a mão nos olhos, isolado, num contexto um pouco mais obscuro? Eu estou questionando isso porque o paciente com depressão ele é muito além de um conjunto de sintomas. Quando nós estivermos falando sobre depressão, nós precisamos abordar também outras questões que podem ser muito influenciadoras na forma da nossa abordagem com o paciente com depressão. Eu queria, caro aluno, que vocês percebessem que essa aula ela é muito além de uma aula técnica.
certamente nós falaremos de protocolos, certamente nós falaremos de algoritmos, certamente nós falaremos de mecanismos de ação, certamente nós falaremos de neurobiologia, mas nós temos, caro aluno, do outro lado um ser humano que tem outros contextos que vão além do técnico. Eu queria que você entrasse nessa aula com esse sentimento. Um sentimento de que do outro lado você tem uma pessoa que tem suas fragilidades e que nós precisamos entender essas fragilidades e o contexto em que ela se encontra para ajustarmos e adaptarmos nossas orientações ao contexto do paciente. Vamos voltar aqui para a aula. Então, o paciente não é apenas um conjunto de sintomas. Queria fazer uma outra abordagem. Muito provavelmente, você que está me assistindo agora, você conhece essa pessoa que está na tela agora. O nome dela é Whindersson Nunes. Alguém diria que a depressão atingiria uma pessoa que o trabalho dela é fazer os outros rirem? Como é que alguém que o trabalho dela, que ela é humorista de extremo sucesso, ou seja, as conquistas parecem que não foram suficientes para livrar essa pessoa da depressão. No pico da depressão, do estado depressivo do Whindersson Nunes, ele emitiu numa entrevista a seguinte frase: estou triste já faz alguns anos. Então, a depressão não é algo que acontece rápido e não é algo que passa rápido. A depressão não se relaciona muito com questões agudas. A depressão ela é um estado crônico para entrar, um estado crônico para sair. São várias circunstâncias que vão se somando ao longo do tempo em que o paciente desenvolve a depressão. Então, eu estou triste faz alguns anos. Tenho medo de decepcionar meus fãs. Essa é uma característica muito comum da depressão, é o medo excessivo. E também não sinto vontade de viver. A maioria de nós, a coisa mais importante, se não para todos nós, a coisa mais importante é a vida. Você imagine que perder a vontade por coisas que são prazerosas já é uma alteração extrema. E perder a vontade pela vida, mais ainda. Essa também é uma característica da depressão que nós veremos nessa aula. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Essa aula é o episódio número 1 da série Aliviando a Depressão. Uma série em 5 episódios. Nesse primeiro episódio, nós iremos falar de 5 temas distintos. Iremos falar sobre a diferença entre depressão e tristeza. Muitas vezes nós falamos da depressão como uma tristeza mais profunda, mais forte. Mas será que é a mesma coisa? Será que existem características da depressão e da tristeza que diferenciam elas grandemente? Também iremos falar, claro, já puxando para a depressão, quais são os sintomas da depressão. Será que esses sintomas que nós vimos anteriormente no Whindersson Nunes, eles são de fato sintomas comuns da depressão ou são coisas mais raras que são observadas só em alguns pacientes? Iremos falar sobre a epidemiologia da depressão, trazendo os números por trás da depressão. Quais são as causas? E eu garanto como algumas das causas vão ser muito novas para quem está assistindo, pelo menos para alguns dos que estão assistindo. Muitas vezes a gente pensa em depressão como causas relacionadas com a família, com o trabalho, mas às vezes nós temos
outras causas externas que são indutoras da depressão. Que para o paciente, para aquela pessoa que tem algum grau de susceptibilidade, para essa pessoa o desenvolvimento da depressão vai ser acelerado. Iremos finalizar nossa aula com a classificação da depressão. Como é que como é que a depressão se classifica? E qual é a importância de classificarmos a depressão do ponto de vista do tratamento? Quando nós pensamos em uma classificação, em colocar uma doença baseada em status, baseada em um ranqueamento, o que nós queremos é diferenciar as diversas pessoas que têm aquela condição de saúde e, diferenciando, nós iremos promover um tratamento também diferente, apropriado para cada tipo de pessoa. Vamos começar por uma questão mais histórica. Quais os primeiros registros de depressão na história? E os primeiros registros de depressão na história, eles vêm da Bíblia. 700 anos antes de Cristo, nós vimos que na Bíblia o rei Saul apresentava alguns sintomas que são semelhantes à depressão. E por que nós não podemos dizer que é depressão? Porque de acordo com os critérios de inclusão da depressão, nós não podemos analisar todos os fatores que se relacionavam com o rei Saul. Mas alguns deles são muito semelhantes à depressão. Vamos ler aqui o que está escrito embaixo. Saul, rei de Israel, é vencido por um espírito maligno. A Bíblia chama aquilo que o rei Saul estava sentindo como espírito maligno. É claro que naquela época não se conheciam os aspectos mais fisiopatológicos da doença. É claro que naquela época a neurociência não estava desenvolvida a ponto de entendermos que existem áreas cerebrais com funções diferentes, que existem neurotransmissores que fazem com que essas áreas cerebrais elas tenham uma comunicação entre elas. Então, naquela época, o que se entendia era a representação do que as pessoas demonstravam. Então, nós temos que ele foi vencido por um espírito maligno. E o que é que esse espírito maligno fazia? Fazia ele se sentir incapacitado. Ele se sentia incapaz de tomar algumas decisões. E vocês imaginem a incapacidade de tomar decisão para um rei. Ele era rei de Israel. Como é que ele era um rei e não se sentia capaz de tomar uma decisão se havia ou não havia guerra, se punia ou se não punia, se melhorava ou se não melhorava em determinada condição? Ele se sentia incapaz porque a aparente depressão que ele tinha o tornava incapaz. Nós vamos ver mais adiante nessa aula que alguns neurotransmissores, algumas áreas específicas, elas são responsáveis por essa capacitação. O rei Saul, ele se sentia incapaz, ele se sentia cheio de culpa. A culpa sem motivo nenhum também é uma característica da depressão. Será que essa culpa se definia realmente com alterações neurológicas que fizeram com que o rei Saul, mesmo tomando algumas decisões, ficasse indeciso? Será que eu fiz errado? Será que eu fiz certo? Será que eu fui muito punitivo? Essas eram características visuais que se observavam no rei Saul. Era um rei sem esperança. Era um rei que levou ele ao suicídio. Então vejam que nós temos várias características que são semelhantes à depressão. Dá para a gente cravar que o rei Saul
tinha depressão? Não, claro que não. Mas são indícios fortes de que aquele espírito maligno poderia, de fato, ser a depressão como nós conhecemos hoje. Subindo um pouco mais no tempo, 4 anos antes de Cristo. E a gente vai falar agora dos antigos gregos, principalmente de Hipócrates. Hipócrates cunhou, baseado em observar que algumas pessoas que apresentavam sintomas depressivos também apresentavam excesso de bile negra, cunhou o termo melancolia. Então foi a primeira observação de critérios mais objetivos, como pessoas com aqueles sintomas estavam associadas à produção de uma bile negra. Até hoje, nós usamos o termo melancolia como semelhante à depressão. Mas no ano 4 a.C., o que os gregos observavam era pessoas que tinham sintomas semelhantes à depressão tinham produção de bile negra. Mas vejam que as associações, por mais simplistas que elas fossem, elas começavam a dar força de que, de fato, aquilo era uma doença. Foi aqui, com os antigos gregos, que começou a observar que aqueles sintomas não eram sintomas espirituais. Que aqueles sintomas eram sintomas relacionados a uma doença. Vamos andar um pouco mais no tempo? 476 anos agora depois de Cristo, isso já estamos falando da Idade Média, a depressão ela era resultado de que aquela pessoa era fraca ou era pecaminosa. Estava associada ainda ao pecado. Então vejam que Hipócrates começou a fazer algumas associações de que pessoas com sinais e sintomas de depressão, elas tinham algumas características mais objetivas, como alteração da bile. Mas ainda havia uma força muito grande relacionando com as questões espirituais. E na Idade Média, os sinais da depressão eram considerados ainda, eram associados como castigo, como aflições de um Deus vingativo em vez de uma doença real. Mesmo com as evidências trazidas por Hipócrates, ainda existia uma tendência natural de associar os sintomas da depressão com questões mais espirituais. No ano de 1770, onde vivia o Beethoven, e aqui nós estamos associando a depressão já como doença e que atingiu pessoas ou personalidades famosas, algumas delas nós podemos observar o próprio Beethoven, no ano de 1770, foi uma pessoa que teve características, sinais e sintomas da depressão. Outra pessoa atingida pela depressão, nós temos aqui o Winston Churchill e também a Marilyn Monroe. Então, são pessoas que na história desenvolveram depressão como doença, como nós a conhecemos hoje. Indo para o ano 2000, e agora falando de custos, estamos avaliando a depressão em uma série histórica, desde o entendimento dela como sintomas relacionados ao espiritualismo, até doença e agora avaliando os custos. Vejam só, a depressão, isso aqui no ano 2000, a depressão naquele ano custava para as empresas brasileiras cerca de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais associados à perda de produtividade. Nós vamos ver mais adiante que a perda de produtividade, relacionada principalmente à perda de energia, à perda de motivação para o trabalho, é um dos principais aspectos que fazem com que a depressão traga um custo muito grande para a sociedade.
Nos Estados Unidos, o custo é de 83 bilhões de dólares, sendo que 51,5 bilhões estão relacionados apenas à perda de produtividade e o absenteísmo. Vejam que é um custo parecido, né? Pelo menos em termos de perda de produtividade. Mas vejam que de 83 bilhões para 51 bilhões, a perda de produtividade é a fatia maior, mas não é a única fatia. Iremos abordar um pouco desses assuntos mais adiante nessa aula também. E mais recentemente, em 2023, a gente precisa discutir o futuro da depressão. A depressão hoje ela atinge cerca de 450 milhões de pessoas no mundo todo, que são atingidas diretamente pelos transtornos mentais. Os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, eles apontam que nos próximos 20 anos é um tempo relativamente curto. Nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar o quê? A doença mais comum do mundo. E eu já queria fazer um chamado para você, caro aluno. Se nos próximos 20 anos a depressão ela tende a se tornar a doença mais incidente no mundo, nós precisamos fazer algo. Nós, como profissionais da saúde, precisamos impedir que esse desfecho aconteça. Nós acabamos de passar por uma pandemia que mudou muito a nossa saúde mental, que impactou muito em nossa saúde mental. Nós vamos ver dados relacionados à pandemia da Covid-19 justamente com o aumento da incidência de depressão. Mas nós precisamos impedir que esse desfecho em 20 anos, esse espaço, nesse período curto de 20 anos, ele aconteça de fato. Precisamos reconhecer os transtornos mentais como um problema social. Precisamos impedir que as pessoas deixem de ser tratadas. E precisamos impedir que as pessoas que são tratadas de forma errada, elas continuem a ser tratadas de forma errada. Esse é o nosso papel na sociedade. Então vamos começar com um caso clínico. Se você é novo aqui na série Aliviando, todos os episódios nós temos casos clínicos. Todos os episódios nós abordamos o conteúdo de uma forma mais prática possível, toda contextualizada em casos clínicos. E esse vai ser o primeiro caso clínico da série Aliviando a Depressão. Então vamos começar. A R é um nome fictício de uma mulher de 25 anos. Ela compareceu à clínica para exames de rotina. Eu já queria chamar a atenção de você que está me assistindo que é muito improvável que alguém vá para uma clínica, vá para um médico, vá para um atendimento, vá para uma consulta porque está sentindo-se depressiva. Porque está com sintomas que quer avaliar se é ou se não é uma depressão. O mais comum é acontecer o que aconteceu com a R. É que ela vá fazer um exame de rotina e durante o exame de rotina são observados traços de depressão. Durante o exame de rotina são observados sintomas em que há necessidade de um aprofundamento para que essa paciente possa ser de fato diagnosticada ou descartado o diagnóstico de depressão. A R ela foi fazer exames de rotina. E o que é que ela declarou durante esses exames? Eu tenho me sentido muito para baixo ultimamente. Às vezes tenho vontade de desistir de tudo. Olha só, desistir de tudo é algo que pode ser comum para qualquer um de nós. Qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode ter vontade de desistir, pode estar um pouco mais cansado,
pode estar um pouco mais desmotivado. Isso é comum. O que não é comum é a persistência desse sentimento. Então, quando a paciente chegou, estou com vontade de desistir de tudo, tem que ligar um sinal de alerta. Mas há necessidade de investigação para entender se esse desistir de tudo é pontual ou se esse desistir de tudo é algo muito persistente. Ela fez o exame físico. O exame físico dela estava normal. Ela fez os testes laboratoriais, hemograma, ela fez o painel bioquímico, ela fez o teste da função da tireoide, todos dentro da faixa de normalidade também. E aí nós temos uma dificuldade muito grande com pacientes com depressão. O exame físico estava normal, os exames laboratoriais estavam normais. É muito comum o paciente não ter absolutamente nada que comprove que ele está com depressão, a não ser os próprios sintomas. Então, do ponto de vista objetivo, é muito mais difícil se acompanhar, entender e avaliar um paciente com depressão do que um paciente, por exemplo, que tenha uma hiperglicemia, uma diabetes, uma alteração da tireoide. E é por isso que os exames laboratoriais precisam afastar isso. Se ela diz, eu me sinto extremamente cansada o tempo todo, o hemograma pode avaliar se esse cansaço o tempo todo pode ser uma anemia crônica. Ou se o paciente está com diminuição dos níveis de hormônios da tireoide. Por isso que foi avaliado hemograma, painel bioquímico, teste da função da tireoide. Isso tem a função de descartar outras comorbidades que se assemelham com alguns sintomas da depressão. O único tratamento que essa paciente vinha fazendo era com um contraceptivo oral. A gente vai entender mais tarde, quando estivermos falando em outro episódio, quando estivermos falando sobre o tratamento, que existe uma interação entre os contraceptivos e alguns antidepressivos e que é uma interação bastante relevante. Ela vinha usando o contraceptivo oral normalmente nos últimos 6 meses. Ela nega beber álcool e ela nega também o uso de substâncias recreativas. Vejam que aqui o que está apresentando no caso clínico é tentando afastar outras possibilidades que possam justificar o desenvolvimento dos sintomas da depressão do paciente. Quando perguntada, a R afirma ter períodos crescentes de humor deprimido. Vejam o que eu acabei de falar. Não é agudo. Períodos crescentes de humor deprimido. A paciente começou a desenvolver os sintomas e esses sintomas eles foram sendo acrescentados. Depois de algum tempo, foi que ela apresentou-se no estado em que ela está agora. Nos últimos meses, demorou meses, muitas vezes se pega chorando pela manhã sem nenhum motivo específico. Vamos ver mais adiante que para a depressão não tem motivo para tristeza. Então, nós temos uma paciente que se apresentava em alguns momentos chorando e quando ela observava, não entendia o porquê estava chorando, ela simplesmente chorava. Ela relata também não ter interesse em seus hobbies antigos. Muitas vezes, com o passar do tempo, a gente muda os interesses. A gente antes gostava de algo e parou de gostar, agora gostamos de outras coisas. Isso é extremamente natural. Mas quando nós gostamos muito de algo, aquele algo muito afetivamente permanece como um gosto natural. Perdeu o interesse completo
completo por aquilo é desafiador. Perder o interesse completo por aquilo que se gostava antes é assustador. Perder o interesse completo por aquilo que se gostava antes pode ser um sinal também de que algo, do ponto de vista neuropsiquiátrico, pode estar acontecendo. O que é que ela gostava? Tocar piano, andar de bicicleta, cuidar do jardim. Ela perdeu completo interesse por isso. Ela está noiva, vai se casar em 3 meses, mas sente que não será uma boa esposa. Olha só aqui a incapacidade que ela se sente. Ela se sente incapaz de ser uma boa esposa, mas sem motivos e sem justificativas plausíveis para isso. Durante os últimos 2 meses, olha só, nós temos aqui um tempo já que vai ser importante para a gente começar a entender quando é que a gente começa a desconfiar de depressão. Nos últimos 2 meses, o seu apetite diminuiu e ela perdeu 7 quilos. Perda de peso sem que ela fizesse uma dieta, sem motivos aparentes, apenas a perda do apetite. Ela sente que está sobrecarregada com os planos que precisa fazer para o casamento dela. Ela também sente dificuldade para dormir. Vamos entender que esse pode ser um sintoma importante. Muitas vezes acordando no meio da noite e não conseguindo voltar a dormir. Ela não tem energia durante o dia e acha difícil se concentrar ou tomar decisões. Pergunta que eu vou fazer aqui, gente. O que chamou a atenção de vocês nessa história? Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Ao ler essa história, ou pelo menos a parte dessa história, o que mais chamou a atenção a vocês? Será que vocês teriam algo para acrescentar? Será que algum de vocês já vivenciou algo semelhante ao que nossa paciente fictícia está vivenciando? Será que algum de vocês conhece alguém que vivenciou algo semelhante? Compartilha comigo a história de vocês. Eu vou adorar ler a história de vocês e assim a gente vai criando uma comunidade de prática em farmacologia. Vamos continuar lendo o nosso caso clínico. A R é uma mulher que, ao se apresentar no consultório, ela apresentava-se adequadamente vestida. Ela parece triste, claro, mas está alerta, coerente e lógica. Por que será que a gente precisa fazer essa diferenciação? Existem algumas doenças que têm como sintoma a depressão ou que têm como sintomas alguns aspectos depressivos e que a gente precisa diferenciar. Porque para essas comorbidades, para essas outras condições de saúde, o tratamento precisa ser específico. Nós vamos ver mais adiante que doenças são essas. Seu afeto ele é restrito, apreensivo e triste. São características também do paciente com depressão. O humor está deprimido e ela admite ter ideação suicida. A gente vai entender também que essa pode ser uma característica importante da depressão, mas não tem planos específicos para isso. Ela está orientada quanto a pessoa, local e tempo. Ela sabe quem ela é, onde ela está, em que momento ela está. Isso é muito importante para entender se ela não tem algum distúrbio cognitivo que possa ser associado à depressão ou que possa ser associado a uma outra doença neurológica. Mas apresenta algumas deficiências de memória recente. Essa é uma característica que a paciente apresenta. A sua inteligência ela é estimada como acima da média. A concentração e as abstrações, por exemplo, não chore sobre o leite derramado ou uma pedra que rola não cria musgo, elas são satisfatórias.
Ou seja, a paciente consegue entender essas abstrações. A paciente consegue entender essas analogias. Então, do ponto de vista cognitivo, a inteligência dela está preservada. Isso também é importante para que a gente possa descartar outras doenças neurológicas que têm desfechos à depressão, como o que ela está sentindo. Ela nega ouvir vozes, também nega outras alucinações. Ela tem boa percepção de julgamento em relação à sua doença. Ela sabe que existe uma condição de saúde instalada nela e que ela precisa tomar uma providência. A R ela é solicitada a preencher um questionário chamado QIDS-SR16, que a gente vai ver no final dessa aula. Então, se você quer saber que questionário é esse, fique até o final que eu vou mostrar item por item o que significa e como interpretar. E ela recebe, depois desse questionário, uma pontuação, um score que chega a 15. Ou seja, na interpretação, ela apresenta sintomas depressivos de moderado a graves. E a gente vai entender como essa interpretação dessa pontuação acontece e quais são outras interpretações também. A pergunta que eu faço ao final desse caso clínico é: quais os sinais, quais os sintomas que a R apresenta que apoiam o diagnóstico dela de transtorno depressivo maior? E antes de responder a essa pergunta, eu já vou pedir para você se inscrever no canal. Nós já estamos com aproximadamente 40 minutos de aula. Eu já acredito que você já consegue avaliar se essa aula é ou não é para você. Se esse conteúdo ele já trouxe algum significado para você. Se você acha que esse primeiro episódio já está interessante o suficiente, já se inscreve no canal, porque teremos mais 4 episódios. Se nós teremos 4 episódios, eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você é grato por essa aula, que ela é gratuita, já compartilha com outras pessoas que você entende que vai ser útil também. Seja um colega da faculdade, seja um profissional da saúde, seja um paciente que precisa entender melhor sobre a sua condição, compartilhe essa aula com outras pessoas também. Voltando aqui para a nossa aula. Será que depressão ela é uma tristeza mais forte? Ou será que depressão é algo completamente distinto de uma tristeza? Vamos analisar essa imagem. O que é que vocês estão vendo? Gostaria que vocês analisassem e autorrefletissem sobre o que nós estamos observando e aproveite e coloque aqui embaixo. Se você já respondeu, aqui nós temos um slide um pouco escuro. Dá para ver muito pouco. Mas nas entrelinhas, se a gente observar muito bem, parece que temos, nessa escuridão toda, parece que nós temos uma família. Uma família que está sentada, está conversando, está parada, sentada em um ambiente que nós não conseguimos reconhecer. Mas o que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes o paciente com depressão ele se sente exatamente como essa família. Ele se sente na escuridão. A escuridão muitas vezes representa a depressão. Então a depressão muitas vezes é considerada aquele local onde você está escondido na luz, na ausência de luz. Onde o paciente ele precisa ficar acolhido por ele mesmo. Ele tem medo de se relacionar, ele tem medo de sair daquele ambiente, ele tem medo de ser visto. Então, para que a gente possa entender um pouco a diferença entre o estado depressivo, o transtorno depressivo maior e a tristeza, vamos colocar luz nesse ambiente, vamos acender essa luz. Nós vamos diferenciar agora tristeza de depressão. O que é tristeza? Tristeza, ela tem uma evidência de fator externo desencadeante. Ela é extrínseca. A tristeza
tem um motivo. A tristeza pode ser por causa de alguém que faleceu, a tristeza pode ser porque eu perdi um emprego, a tristeza pode ser porque eu briguei com alguém, a tristeza pode ser porque eu acabei um relacionamento. Tem um motivo. Ela é extrínseca. Mas a depressão não. A depressão, ela é intrínseca. A depressão, ela não tem um motivo aparente. A depressão, o paciente chora sem ter um motivo pelo qual aquele choro foi gerado, como aconteceu com a paciente, o caso clínico que nós analisamos há pouco tempo. Outra característica, a tristeza, a duração, ela é curta. Algumas vezes, a tristeza ela pode ser um pouco mais prolongada, como até 2 meses. Alguém perdeu alguém, está vivendo um luto, muitas vezes a tristeza ela se torna um pouco mais prolongada. Mas o limite entre a tristeza e a depressão é justamente os 2 meses. Lembram que nós vimos que a paciente estava há 2 meses tendo os sintomas? É importante que a gente possa definir essa duração como uma fronteira. A tristeza, às vezes, faz com que o paciente permaneça naquele estado por mais tempo, em algumas condições, mas não por mais de 2 meses. O que mais caracteriza a tristeza e a depressão? Na tristeza, a somatização ela é incomum. Acontece pouca influência sobre o próprio organismo da pessoa. Já na depressão, a somatização é frequente. Acontece alterações gástricas, dor no estômago, acontece diarreia, acontece cefaleia, acontece vários outros sintomas que estão associados ao estado depressivo. Na tristeza, é muito improvável que essa somatização aconteça. Na tristeza, as recaídas elas são raras. Elas são raras por uma questão bem simples, por uma razão bem simples. Não, elas precisam de um motivo. Se não tiver motivo, não tem recaída. Mas na depressão, as recaídas elas são frequentes. Muitas vezes, como a gente vai ver nessa série, o paciente trata, melhora, se o tratamento para, ele volta a ter sintomas da depressão. As recaídas elas são frequentes. Na tristeza, a recuperação ela é espontânea. O motivo, depois de acabar, o paciente ele pode demorar um pouco mais a se recuperar, mas espontaneamente ele se recupera. Na depressão, não. Na depressão, a recuperação espontânea ela é muito incomum. Então, vamos definir agora o que é transtorno depressivo maior. Se nós olharmos o CID-10, que classifica todos os estados depressivos, nós temos vários estados, uma classificação longa de estados depressivos. Um deles é o transtorno depressivo maior, que é o mais comum, é o mais incidente, por isso nós iremos tratar do transtorno depressivo maior nessa aula. Vamos entender do ponto de vista da definição o que é transtorno depressivo maior. É uma síndrome. E eu já queria também trazer para você o que é síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas e de sinais. Então, quando nós falamos de síndrome, nós estamos dizendo que na depressão nós temos muitos sintomas. Não é só um sintoma, não é só a tristeza. Vários sintomas, esse conjunto de sintomas é quem faz com que a gente chegue na conclusão de que aquela pessoa, aquele paciente está com depressão. Tem uma síndrome na qual há episódios
persistentes. A gente precisa considerar essa palavra. São episódios persistentes. Persistentes quanto? 2 meses? Vamos ver. Vamos ver qual é a persistência que os sintomas precisam ter para que a gente chegue à conclusão de que aquele paciente está com depressão. Mas são sintomas persistentes. E esses sintomas são quais? Tem que ter humor deprimido ou humor negativo, que é muito próximo de um pessimismo, humor negativo, aquele para baixo, e anedonia, que é a perda de interesse em atividades prazerosas. Vejam que eu coloquei 1 e 2. Humor deprimido ou anedonia, que é essa perda de interesse em atividades prazerosas. Quando a gente disse, no caso clínico, que a paciente não gostava mais de ficar piano, andar de bicicleta, cuidar do jardim, nós estávamos dizendo que aquela paciente perdeu o interesse por atividades prazerosas. Que aquela paciente estava com anedonia. 1 e 2 são sintomas que a gente chama de sintomas nucleares. São sintomas principais. São sintomas que tem que ter um ou outro sempre. Para o paciente ser diagnosticado com depressão, tem que ter humor deprimido, humor negativo ou anedonia, um ou outro. Pode ter os dois, professor? Pode ter os dois, mas tem que ter no mínimo um ou outro. Além desses sintomas, eles têm que ter outros sintomas acessórios, associados a sintomas adicionais, que podem ser de origem somática, pode ser de origem emocional. A gente vai ver que sintomas são esses. Essa condição deve persistir por pelo menos 2 semanas, 15 dias. Então, nós temos aí uma temporalidade que é importante. Os sintomas da depressão são humor negativo ou anedonia, que é a perda de interesse em atividades prazerosas, associado a sintomas relacionados a questões somáticas ou emocionais, a gente vai ver que cognitivas também, e que deve persistir por no mínimo 15 dias. E que muitas vezes persiste por mais de 2 meses. Então está vendo aqui, no mínimo 15 e persiste por mais de 2 meses. Além disso, não deve ser influenciado nem por uma doença, nem por medicamento. Professor, doença pode influenciar na depressão? Medicamento pode influenciar na depressão? A gente vai ver que sim. Além disso, os sintomas não podem ser explicados como um luto ou como um pesar fisiológico. A gente viu que o luto ou pesar fisiológico tem uma duração menor. Se o paciente tem um luto que dura mais de 2 meses, é importante investigar. Importante investigar qual a razão. Então, essa é a definição de transtorno depressivo maior. Quais são as condições de saúde que mimetizam a depressão e que a gente precisa separar? A gente precisa investigar especificamente se o problema é um transtorno depressivo maior ou uma dessas doenças que mimetiza a depressão. Doença de Alzheimer. Dependendo da evolução da doença de Alzheimer, ela tem sintomas parecidos com a depressão. Vocês viram, no caso clínico, que foi investigado algumas coisas sobre memória, foi investigado algumas coisas relacionadas a ter noção de espaço, tempo, pessoa. Tudo isso foi investigado para que pudesse afastar a possibilidade daquele estado depressivo estar relacionado com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E claro que a doença de Alzheimer vai ser tratada de uma forma distinta da depressão. Pode ser tratado com antidepressivos também? Pode, mas precisa de um tratamento específico, assim como a epilepsia. A epilepsia também é uma doença que desenvolve características e sintomas do estado depressivo. A doença de Parkinson também. São 3 doenças
neurológicas, que têm tratamentos específicos, mas que evoluem muito parecido com o estado depressivo. Também nós temos diabetes mellitus. Paciente com diabetes mellitus é muito comum desenvolver depressão. Por isso, é importante que a gente fique atento. Lembra o que eu falei no início dessa aula? Nós, como profissionais da saúde, precisamos ficar atentos ao desenvolvimento de pessoas com sintomas da depressão, porque essas doenças, elas podem evoluir para o transtorno depressivo maior. Hipotireoidismo. Lembram que eu falei para vocês? Lá no início da aula foi feito exames laboratoriais, no caso clínico, e que o objetivo era avaliar se os níveis hormonais do paciente estavam normais. Depressão pós-parto. Muitas vezes a mulher, depois, por alterações hormonais, que a gente vai ver que também influenciam na depressão, depois do parto, ela pode desenvolver uma depressão pós-parto. Perimenopausa, também em virtude das variações hormonais. Insuficiência cardíaca, muitas vezes, e é uma razão muito parecida com diabetes, é uma doença crônica, uma doença debilitante, uma doença que, se evoluir, começa a promover diversas limitações na vida do paciente. E o paciente com insuficiência cardíaca começa a ter tantas limitações que a vida dele muda drasticamente. Ele começa a ter uma percepção de perda. E essas perdas, elas geram também um estado depressivo. E as próximas, todas elas têm relação com dor crônica. É a fibromialgia, é a artrite reumatoide, é o lúpus eritematoso sistêmico, é a síndrome de dor crônica. São situações ou condições de saúde que resultam em dor crônica. Nós temos uma série só falando sobre dor, aliviando a dor. E lá eu expliquei que quando o paciente tem dor, ele tem uma alteração em uma via importante, que é moduladora da dor, que é a via descendente. É uma via que inibe a transmissão da dor para as regiões centrais. Quando o paciente tem dor crônica, ele tem uma deficiência nessa via descendente. Mas olham só, a via descendente é uma via serotoninérgica e noradrenérgica. Se há deficiência na produção de neurotransmissores, nós temos aí neurotransmissores também envolvidos na fisiopatologia da depressão, que a gente vai ver no episódio número 2. Além disso, a dor tem um componente emocional. A dor passa pelo sistema límbico. Se o sistema límbico está funcionando de forma inadequada, nós temos possibilidade de desenvolver dor e possibilidade de desenvolver também sintomas da depressão. Além das condições de saúde, nós temos também medicamentos que induzem depressão. São beta-bloqueadores, é a clonidina, é a metildopa, é a reserpina, e tem como características serem antihipertensivos. E antihipertensivos que diminuem o sistema simpático. Nós vamos ver no episódio 2 que o sistema simpático, ele hipofuncionante, ele tem também uma relação com os sintomas da depressão. A noradrenalina é um neurotransmissor importante para algumas funções relacionadas com a manutenção do humor. Quando está hipofuncionante, o paciente tem uma tendência a desenvolver sintomas da depressão. Então, beta-bloqueadores bloqueia receptores beta. Se bloquear receptores beta centrais, o paciente tem maiores chances de desenvolver depressão. A clonidina também age em nível central, diminuindo a liberação de neurotransmissores noradrenérgicos. Metildopa e reserpina da mesma forma. Então, o que esses antihipertensivos fazem é reduzir a função central noradrenérgica e, consequentemente, induziram a diminuírem a função desse neurotransmissor nos aspectos do humor.
Esteroides anabolizantes, corticosteroides, progestágenos. Todos eles se relacionam com a depressão também. Alteram as questões hormonais, alteram a proporção de neurotransmissores, assim como a isotretinoína, muito utilizado para o controle da acne, mas também é um medicamento muito associado à indução de sintomas depressivos. Então vejam que quando a gente atende um paciente com depressão, a gente precisa afastar a possibilidade daquele paciente ter desenvolvido doenças que têm como curso a depressão, e também precisamos afastar a possibilidade desse paciente ter usado medicamentos que induzem a depressão. Então, isso vai levar a gente a isolar apenas pacientes que têm estado depressivo e que precisam fazer um tratamento, seja ele farmacológico ou não farmacológico. Sintomas. Quais são os sintomas da depressão? Vejam que 2 dos sintomas está com uma marcação vermelha. É o humor deprimido e a perda de prazer. Que são 2 sintomas que eu chamei de nucleares. O paciente que tem depressão, ele precisa ter pelo menos um desses sintomas nucleares. E nós vimos pela definição que, além dos sintomas nucleares, ele tem sintomas associados. E esses sintomas associados, a gente precisa de pelo menos 5, seja em qualquer uma dessas 3 dimensões, na dimensão emocional, na dimensão física ou na dimensão cognitiva. Um dos sintomas nucleares, mas 5 sintomas extras associados, que pode ser ansiedade, que pode ser irritabilidade, ideação suicida, desesperança, culpa inapropriada. Nossa paciente tem alguns desses sintomas emocionais aqui. Precisa de 5. Na dimensão física, fadiga, alteração do apetite, do peso, seja um aumento do apetite, seja diminuição do apetite, seja aumento do peso, seja diminuição do peso. Nossa paciente também tem. Alteração do sono, seja por insônia ou hipersonia, aumento do sono ou diminuição do sono causando insônia. Disfunção sexual também é uma alteração da dimensão física. E aqui a gente precisa entender que disfunção sexual também é uma reação adversa comum a diversos antidepressivos. Se o paciente tem disfunção sexual, ela pode ser em virtude do uso do antidepressivo, pode ser em virtude da própria doença. E precisa investigar isso também. Agitação psicomotora, dor, como nós já vimos, problemas estomacais, cefaleias, tudo isso está na dimensão física. E na dimensão cognitiva, nós temos atenção e concentração prejudicadas. O paciente começa a ter perda de concentração, perda de atenção, memória de curto e de longo prazo deficientes, dificuldades de julgamento, incapacidade de decisão, perda de agilidade mental e alteração na velocidade de pensamento. O paciente com depressão apresenta um dos sintomas nucleares, pode ser os 2? Pode, mas apresenta pelo menos um dos sintomas nucleares e 5 desses sintomas acessórios em qualquer uma das dimensões por pelo menos 15 dias. 15 dias. E qual a frequência desses sintomas? Vejam que nós temos muitos sintomas, mas essa frequência, ela muda. Então nós temos, por exemplo, nós temos aqui um gráfico mostrando que essa faixa mais escura, aquele sintoma nem sempre aparece. A amarela escura são sintomas que aparecem em vários dias. A amarela clara aparece em mais da metade dos dias. E essa bem clara, quase todo dia o sintoma aparece. Quando nós olhamos para os principais sintomas que nós vimos que são distribuídos nas dimensões, seja física, cognitiva, emocional, o sintoma que é mais comum no paciente é a baixa energia. Veja que a baixa energia, ela aparece em pelo menos 50% dos pacientes entre vários dias a
quase todo dia. Um outro sintoma bastante frequente também são os problemas de sono, seja insônia, seja hipersonia. E a gente já pode dividir, juntamente com a perda de interesse, já podemos dividir isso num primeiro grupo, que são os sintomas mais frequentes: baixa energia, problema do sono e perda de interesse, onde pelo menos 30% dos pacientes apresentam esses sintomas entre vários dias a quase todo dia. Um segundo grupo de sintomas são mudança do apetite, humor deprimido e dificuldade de concentração. Esse segundo grupo apresenta uma frequência de sintomas que variam de 20% a 25%, exatamente nos mesmos grupos, vários dias até quase todo dia. E os sintomas mais raros ficam aqui no terceiro grupo, que é baixa autoestima, agitação psicomotora e ideação suicida, que variam ali de 10% a 15% aproximadamente. Mas no que resulta esses sintomas? Os sintomas por si só não explicam toda a problemática da depressão. E como todos esses sintomas se associam à problemática da depressão? A problemática da depressão está relacionada principalmente aos prejuízos funcionais. E é sobre esses prejuízos funcionais, sobre cada um dos aspectos relacionados aos sintomas e os impactos que esses sintomas vão trazer para o paciente com depressão, que eu vou tratar na segunda parte dessa aula. Essa aula, episódio número 1, vai ser dividida em duas partes. A primeira parte falamos até os sintomas e agora vamos trazer que complicações, que consequências esses sintomas podem trazer para o paciente com depressão. E se você tiver interesse em adquirir essa apresentação, ela está em uma plataforma, basta você apontar o seu celular para o QR Code, que você será direcionado para essa plataforma e lá você vai poder baixar essa apresentação e simplesmente todas as apresentações da série Aliviando, produzidas até agora e as futuras também. E se você tiver alguma dúvida com relação a essa aula, coloca aqui nos comentários. Eu vou ter imenso prazer em ler a sua dúvida, eu vou ter imenso prazer em responder a sua dúvida e aquelas dúvidas mais intrigantes eu responderei através de um vídeo curto nas minhas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui, até a segunda parte da aula, Entendendo a Depressão.